Aleluia! Sabe, queridos, hoje é o Dia Internacional da Família. Quem está lá, o pessoal que é casado, que está lá no grupo dos casadinhos, nós propomos algo lá para que você mostre a foto da sua família, amém? Mas eu quero estender isso para você nessa noite. Você posta uma foto com a sua família mais tarde nas redes sociais, faz uma declaração aí para a sua família. Quantas famílias, né, nós conhecemos que, infelizmente, não tem essa questão de palavras de amor um com o outro, afeição, abraço, beijo, é só no Natal, no Ano Novo, ou no aniversário, não é mesmo? Mas você sabe que através do amor de Deus que foi derramado dentro do nosso coração, querido, nós podemos quebrar essa forma, amém? E declarar o nosso amor pela nossa família, dizer o quanto nós os amamos, o quanto eles são importantes para nós, amém? E quando você faz isso, você está destravando algo, amém? Aleluia, glória a Deus. Então hoje nós vamos falar sobre exercendo o perdão dentro da família. Nós estamos vindo aí de uma maratona de mensagens, amém? Que tem sido pregado desde o início do mês. Nossa igreja, nós propomos, o pastor colocou como proposta, né, para a igreja nesse mês, falar sobre família. Nós estamos no mês da família, o mundo. Eu não sei quem foi que criou essa data, mas criaram e nós estamos usando, amém? Como o mês da família foi instituído, né, no calendário anual como o mês da família, e nós estamos usufruindo de tudo isso. E aqui na nossa igreja, desde o início do mês, nós estamos com assuntos específicos a respeito de família, que nós temos certeza que vai abençoar a sua vida, amém? Porque uma igreja saudável, ela é composta por uma família saudável. E quantos sabem aqui que lugar de família saudável é crescer dentro da igreja? Sabe, queridos, nós temos muitos exemplos de famílias que cresceram sem essa estrutura de igreja. Eu cresci sem essa estrutura de igreja, mas graças a Deus eu posso proporcionar para o meu filho hoje que ele cresça nesse ambiente. E é uma educação completamente diferente. Você concorda? Então, queridos, desde o início do mês nós estamos falando sobre família. Então, o primeiro culto, o pastor Vinícius falou sobre honra no lar. O segundo culto, a Cláudia falou sobre os relacionamentos que refletem Cristo. Depois, no domingo, o pastor Souza, ele falou sobre a escolha o seu campo de batalha, que foi sobre batalhar pela nossa família. E hoje eu quero falar sobre perdão. Olha aí, eu vejo Deus construindo alguma coisa aqui, você também? Primeiro ele fala sobre honra, depois ele fala sobre relacionamento, depois ele fala sobre escolha e depois vamos falar sobre perdão. Porque o perdão é um dos pilares para que se construa uma família saudável. Não tem como, queridos, você crescer em família, você ser abençoado, você crescer, avançar, se não houver perdão dentro da família, se não houver perdão dentro de casa. Porque é um lugar mais importante da nossa vida, dentro da nossa casa. Porque é nesse lugar onde nós somos desafiados. Não é mesmo? Aleluia! Nós vamos chegar num bom lugar, amém? Você está pronto? Aleluia! Quem é que acha que esse negócio de perdão é coisa de Deus? É coisa de Deus, viu? E deixa eu falar para você aqui o significado pelo dicionário. O significado da palavra perdão é o seguinte: perdão é um processo intencional. Olha para você ver se Deus não está envolvido nesse negócio. Ai, gente, eu esqueci da declaração. Deixa eu fazer. Porque vocês não me lembraram. Vamos lá. 1, 2, 3. Te agradecemos, Senhor, pois o Senhor adiciona a esta igreja diariamente aqueles que estão sendo salvos. Recebemos este lugar cheio e transbordante com aqueles famintos e sedentos que buscam a justiça. Assim, poderosamente,
cresce a palavra de Deus e prevalece em nossa igreja. E o Senhor enche essa casa com a sua glória. Amém, amém, amém. Aleluia. Vamos lá, deixa eu ler para você o significado do perdão, segundo o dicionário Aurélio. Ele diz assim: perdão é um processo intencional e voluntário pelo qual a vítima, ou geralmente o agressor, passa por uma mudança de sentimentos e atitudes em relação a uma ofensa. É deixar de lado as emoções negativas, como a vingança, com uma capacidade aumentada de desejar bem ao agressor. Perdão é coisa de Deus, querido. Deus instituiu o perdão para que nós pudéssemos crescer na nossa vida espiritual, para que nós pudéssemos crescer nos nossos relacionamentos dentro da nossa casa, na nossa igreja, no nosso trabalho, em todos os lugares em que nós temos acesso. Nós precisamos andar em perdão. Sabe por quê? O mundo, queridos, ele nos afronta o tempo inteiro. E você já imaginou se você for ter uma atitude irresponsável diante das ofensas? A gente vai viver brigando com todo mundo. E não é ruim quando a gente está com alguma coisa com alguém? Quando está aquele clima, aquela coisa arranhando dentro do nosso coração, tem alguma coisa que não está certo. É horrível. Você não consegue avançar, você não consegue ficar em paz. É muito ruim, é horrível. É por isso que Deus nos instrui na sua palavra, queridos, que nós precisamos andar em perdão, nós precisamos praticar o perdão com o nosso próximo, com a nossa família, com os nossos irmãos, no nosso trabalho, com os nossos parentes. Nós precisamos perdoar. Amém? Aleluia. Esse é um tema bem delicado e essencial, porque o ambiente familiar é onde acontecem os relacionamentos com mais intensidade. Não é? E você sabe que dentro de casa é o lugar onde nós podemos ser nós mesmos. É por isso que é um ambiente bem delicado. Porque dentro da nossa casa, a gente não precisa ficar ensaiando reações. Dentro de casa a gente é o que a gente é mesmo. Pisou no calo. Você não. Quando é na igreja ou quando é no seu trabalho, alguém pisa no seu pé, a pessoa, ai, desculpa, você imagina, querido. Mas dentro de casa não, a gente já dá logo uma voadora. A gente já quer xingar, a gente já mostra quem realmente nós somos, porque dentro desse ambiente familiar é um ambiente onde nós nos sentimos confortáveis para reagir como nós realmente somos. É um lugar onde nós não precisamos usar máscaras. Aleluia, aleluia. E é por isso, querido, que é um ambiente muito delicado, onde nós precisamos, como criaturas, como novas criaturas, nascidas de novo, exercer o domínio próprio, o andar em amor. Amém? O longo ânimo, porque como nós temos paciência com as pessoas da rua e não temos com os de dentro de casa. Meu Deus, gente, olha, eu sofri, viu? No meu casamento. Só eu e Deus sabemos. Vocês sabem, né? Porque o Ricardo já contou bastante. Queridos, porque dentro de casa ele não precisava usar máscara, ele era ele mesmo, aquele pedaço de bife que estava na minha frente. Carnal ao extremo. E durante muito tempo, no começo do nosso casamento, nos primeiros anos do nosso casamento, eu precisei exercer o perdão, queridos, você não imagina quantas vezes. Sabe por quê? Porque eu aprendi que o amor é uma decisão. E eu
vim de um contexto familiar onde não tinha muita separação, só que se mantinha casado mesmo com um casamento ruim. Era ruim. Eu acompanhava de algumas pessoas da minha família o casamento destruído, mas não separava, estava junto, mas o casamento estava ruim. E eu pensava dentro do meu coração que, antes de conhecer essa palavra, conhecer a palavra da fé, eu achava que, eu preciso ficar casada? Eu não vou ser mais uma a entrar na estatística de ser separada. Então você vai levando. Só que quando eu conheci a palavra de Deus, quando eu conheci essa palavra que transformou a minha vida, transformou a minha casa, transformou o meu marido, eu falei, então o amor é uma decisão e eu escolho amar. Ele vai ser um grande homem de Deus. É por isso que nesses momentos, sabe, queridos, de crescimento, principalmente crescimento espiritual, é muito importante você saber escolher com quem você vai andar. Porque com quem você vai andar, queridos, vai definir para onde você vai. E nós escolhemos andar com o pastor, andar com a Vivi. E eu falei, cara, esse cara pode me ajudar. Deus me ajuda. Usa o pastor Edson para me ajudar. E graças a Deus, hoje meu marido é uma bênção de Deus. É o filhinho do pastor Edson. É o Ctrl+C, Ctrl+V. Mas, queridos, o que definiu essa mudança de conduta, essa mudança de caráter, esse posicionamento, foi a questão da associação. Então, isso é muito importante. É muito importante você saber escolher com quem você vai andar, amém? Isso vai definir o seu futuro. Aleluia. Então você já percebeu que os nossos, dentro da nossa casa, são as pessoas que nos levam ao limite, sabe? E a Bíblia já falava sobre isso, viu? Lá em Salmo, no capítulo 55, versículo 12, abre lá para mim, por favor. Vamos ver lá o que o Senhor já falava sobre isso. Sobre os da nossa própria casa ser aqueles, ou os nossos mais próximos, ser aqueles que iam nos levar ao limite, que iam testar a nossa paciência, amém? Que iam fazer com que a gente exercesse o domínio próprio com força. Aleluia. Pode ler? Então vamos lá, está escrito assim: não é o meu inimigo que me insulta. Se fosse, eu poderia suportar. Não são os meus adversários que se levantam contra mim. Deles eu poderia me esconder. Antes é você, o meu igual, o meu companheiro e amigo chegado. Como era agradável a comunhão que desfrutávamos quando acompanhávamos a multidão à casa de Deus. Então aqui ele está falando assim, os mais íntimos era o que me insultava. Quem que era o que se levantava contra mim? O meu companheiro, o meu amigo, o mais íntimo. Aleluia. E aí, queridos, eu escrevi algumas coisas aqui que eu quero discorrer com você nessa noite sobre essa questão do perdão, sobre exercer o perdão dentro de casa. Porque é uma verdadeira arena de combate. Amém? Aleluia. Então aqui ele está falando que são os nossos, os mais íntimos que nos insultam, nos desrespeitam, se levantam contra nós. E é por isso que é dentro desse ambiente que nós precisamos exercer o perdão. Dentro da família é o lugar mais difícil de exercer o perdão, porém é necessário. A falta de perdão é um dos inimigos da nossa fé. Eu ouvi uma ministração do apóstolo Guto e ele estava falando sobre isso, sobre a falta de perdão ser um dos inimigos da nossa fé. Porque você sabe que você não andar em perdão, você está indo na contramão de não andar em amor, sabia? Porque você precisa, querido, andar em amor para andar em perdão. Sabia que é uma coisa de mãozinha dada com a outra? Não tem como você andar em perdão se você não escolher andar em amor. E andar em amor é uma decisão.
Eu escolho amar. Não importa o que aquela pessoa fez comigo, eu escolho amar. Eu não vou levar em conta o mal que ela fez para mim. Porque eu tenho o amor do tipo de Deus derramado no meu coração. E é por isso que eu escolho andar em amor com ela. E é por isso que eu vou perdoá-la. Sabe por quê? O perdão, ele não está ligado, querido, somente... A gente ouve muito se falar de que quando você não perdoa, você está carregando um defunto nas suas costas. Porque muitas vezes a gente acha que a nossa falta de perdão, a gente está ofendendo a outra pessoa, a gente está atingindo a outra pessoa com a nossa atitude do nosso coração fechado. Só que quem está sendo prejudicado somos nós. Quando você decide no seu coração que você vai agarrar aquela ofensa, você vai ficar chateado com aquela pessoa, amargurado, você não vai perdoar o que ela fez com você. Quando você decide agarrar essa ofensa, não é aquela pessoa que vai ser prejudicada, é você. E como eu falei aqui no começo, não é ruim quando você está com alguma indisposição com alguém? É muito triste, é muito chato, você fica sem ambiente. Se for na igreja, então piorou. Que você está aqui recebendo palavra o tempo inteiro, o Senhor falando com você, e você está, oh meu Deus do céu. Então resolve, meu filho, resolve, dá um presente, chama para jantar na sua casa, abraça, diz que ama, e pronto, acaba com isso logo. Só que quando é dentro da nossa casa, quando os nossos parentes não são crentes, como que a gente faz? A gente demonstra o amor do tipo de Deus que foi derramado dentro do nosso coração e a gente pede perdão. Ah, mas eu não fiz nada, mas a gente pede perdão mesmo assim. Sabe por quê? Porque o perdão não é sobre aquela pessoa. É sobre eu e Deus. Eu não posso deixar com que nada prejudique a minha comunhão com Deus. Porque quando eu não perdoo, eu abro porta para Satanás, querido. Além de abrir porta para Satanás, eu trago doenças para o meu corpo. Você sabia que a falta de perdão, ela traz doenças para o seu corpo? Deixa eu ler um negocinho aqui para vocês que eu anotei. Sobre a falta de perdão. Quais são os impactos físicos no nosso corpo da falta de perdão? Eu vou ler aqui para você. Se você se identificar com alguma dessas coisas, você fica bem quietinho. Continua olhando para frente, não deixa ninguém perceber que Deus está falando com você, tá? Aleluia! Dá um glória a Deus aí para ajudar o pregador. Vamos lá. Estresse crônico. Olha isso. Guardar mágoas ativa constantemente a resposta de luta ou fuga no nosso cérebro. O corpo libera cortisol, hormônio do estresse em excesso quando você não perdoa. Isso pode gerar tensão muscular, dores de cabeça e cansaço persistente. Quantas e quantas vezes você está com alguma indisposição com alguém do seu trabalho e você chega em casa uma dor terrível nas costas. Já aconteceu com alguém aqui ou foi só comigo? É isso, queridos. São os impactos da falta de perdão no seu corpo. Olá, problemas cardíacos, emoções negativas mantidas por muito tempo aumenta a pressão arterial. Aumento do risco de hipertensão, infarto e problema cardiovascular. Sistema imunológico enfraquecido, o corpo estressado por mágoas. Quando você não libera perdão para alguém, quando você está magoado com alguém, o seu corpo responde a isso. O corpo estressa por mágoas constantes e aí a imunidade é reduzida. A pessoa pode adoecer com mais facilidade, pegar gripes, infecções e etc. Distúrbios do sono, a mente perturbada por ressentimentos, dificulta o relaxamento. Você não consegue dormir porque você não para de pensar na situação até você resolver. É ou não é? Você não dorme em paz, você não tem paz. E quem é que está por trás disso, querido? O diabo. A Bíblia diz que ele vem para matar, roubar e destruir. E quem é que quer roubar a nossa paz com esse tipo de situações? É por isso que a gente precisa ser mais esperto que o diabo, querido. Deus nos deu, como o pastor Edson sempre diz, nós temos uma carta na manga dada por Deus, queridos. É o perdão, é andar em amor.
Aleluia! Não terminou não, tá? Tem mais. Problemas gastrointestinais. Emoções reprimidas afetam o sistema digestivo, causam dores abdominais, gastrite, refluxo, intestino preso ou intestino solto, tensão muscular e dores no corpo. A mágoa guardada se manifesta muitas vezes com dores nas costas, ombros, pescoço e pernas. Pode levar a fibromialgia ou dores crônicas. Olha como a lista é grande. É melhor perdoar, né? O envelhecimento precoce, a presença constante de sentimentos negativos afeta as células do corpo, acelerando o processo de envelhecimento. Gente, eu acho que é mais fácil perdoar. Ah, mas você não sabe o que fizeram comigo. Você sabe o que fizeram com o nosso Senhor na cruz? Queridos, nós temos o Espírito Santo morando dentro de nós. A partir do momento que você aceitou Jesus, o Espírito Santo veio morar dentro de você. Uma nova natureza foi implantada dentro do seu espírito. Então não venha me dizer que é impossível para você perdoar, que é difícil demais para você perdoar. Não é, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo. E a Bíblia também diz, queridos, que o amor de Deus foi derramado dentro dos nossos corações. Não tem como você estar lá sentado com Deus, com Jesus Cristo, tendo ódio no seu coração. Não tem como você estar assentado ao lado do nosso Senhor de amor, odiando as pessoas, tendo raiva no seu coração, com amargura, com rancor. Aleluia, libera isso, querido, libera isso. Aleluia. E como eu estava falando aqui com você, sobre a falta de perdão ser um dos inimigos da fé, nós precisamos, queridos, que a nossa fé seja uma fé ativa e operante. Nós não podemos deixar que nada se coloque entre nós e o Senhor. Nada se coloque entre nós e a nossa fé. E a falta de perdão, ela se coloca como uma barreira entre nós e Deus. Aonde a nossa fé não vai operar, querido, não vai operar. Você pode orar, você pode declarar, você pode chamar, você pode cair no manto aqui. Se você estiver com o seu coração, com pessoas presas dentro do seu coração, a sua fé não vai operar. Você precisa perdoar. Você precisa perdoar as pessoas dentro da sua casa. Você precisa dar exemplo dentro da sua casa. Você precisa, queridos, nós precisamos, né? Porque quando eu falo você, eu estou me incluindo na mensagem, amém? Porque... E você sabe que esse negócio de pedir perdão é um negócio que você aprende com Deus, viu? Eu ia falar, viu, filho? Porque eu estou ensinando Davi. Você aprende com Deus, gente. Nós sempre ensinamos o Davi a pedir perdão, a pedir desculpa. Errou, pede desculpa, pede perdão. E nós em casa, como pai e mãe, nós também não temos esse problema com o nosso filho. Se nós errarmos com ele, nós vamos pedir perdão e vamos pedir desculpa. Infelizmente, nós viemos de uma estrutura familiar onde isso não acontecia. Eu não tive, infelizmente, na minha estrutura familiar esse tipo de ensino, aonde se o meu pai errasse comigo, ele vinha e me pedia desculpa. Não. Se a minha mãe errasse comigo, ela vinha e pedia desculpa. Não, a minha mãe, quando acontecia alguma coisa, ou quando ela batia, ela fazia alguma coisa gostosa para nós comer, não era Cris? Ela não sabia chegar e pedir perdão. Me perdoa, eu errei, me desculpa, eu me excedi. Não. Você fala assim, vai lá, tem um negócio para você comer. Eu trouxe um negócio para você. Mas foi a maneira que ela foi ensinada. E isso veio da mãe dela, que veio da mãe dela, que veio da mãe dela. E você sabe como que é, porque tem uma galerinha aqui que tem a minha faixa etária. E os nossos pais, os nossos avós tiveram esse tipo de criação. Para eles era demonstrar fraqueza se eu pedisse desculpa. Eu vou pedir desculpa para filho? Imagina.
Isso na cabeça deles era demonstrar fraqueza. Hoje, querido, com o entendimento que nós temos da palavra, nós entendemos que pedir desculpa, pedir perdão, é uma forma honrosa de você mostrar Deus. Você mostra Deus para o seu filho quando você erra com ele e você chega e fala: filho, me perdoa, eu não deveria ter feito isso. Você está ensinando para o seu filho, mostrando para ele que além de ser o pai e a mãe dele, você é um homem e uma mulher de Deus e que você também é humano. Porque nós não podemos nos esquecer, queridos, apesar de sermos homens e mulheres de Deus, espirituais, nós somos humanos e nós vamos errar no caminho. Querendo acertar, muitas vezes, mas nós vamos errar. E quando errar, nós precisamos ter a humildade no nosso coração de chegar para o nosso filho, de chegar para o nosso pai, para a nossa mãe, para o nosso marido, que eu acho que os cônjuges é o mais difícil. É os cônjuges de pedir perdão um para o outro. Amém? Eu acho que esse silêncio aí é porque vocês estão recebendo a palavra, né? Ô, glória! Vai sorrindo, continua olhando para frente, que ninguém vai perceber que Deus está falando com você, amém? Aleluia! E como a falta de perdão é um dos inimigos da nossa fé, nós não podemos ativar esse inimigo, amém? Nós precisamos andar em amor, porque andar em amor é um mandamento que Jesus nos deu. Abre lá em João 13:34. Aleluia! João 13:34. Por isso agora eu lhes dou um novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Andar em amor, queridos, não é somente uma escolha, é um mandamento do Senhor para nós, amém? E nós vamos obedecer ao Senhor no quesito andar em amor, amém? Eu preciso andar em amor. É um mandamento, fica meio contraditório, não é? É um mandamento, mas é uma escolha. Só que, olha que interessante. É um mandamento, mas eu posso escolher se eu não quero obedecer. É igual quando a minha mãe me mandava fazer alguma coisa. Eu era obrigada a fazer, não era? Porque ela é minha mãe, ela tem autoridade sobre mim. Mas se eu não quiser fazer? Eu vou estar agindo em rebeldia. E você quer ser rebelde diante de Deus? Não, né? Aleluia. Então vamos lá. Por que nós devemos exercer o perdão dentro da família? Porque se você não perdoar, Deus também não vai te perdoar. Olha que forte. Abre lá, Mateus 18:23. Mateus. Glória a Deus. Mateus 18:23 diz assim: por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer as contas com os seus servos e começou a fazer as contas. Foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos e, não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e os seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo prostrou-se e reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido por íntima compaixão, soltou e o perdoou a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que deves. Então o seu companheiro prostrou-se aos seus pés e rogava, dizendo: seja generoso para comigo e eu te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a sua dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor o que havia passado. Então o seu senhor, chamando a sua presença, disse: servo malvado, perdoei-lhe toda aquela dívida,
por que me suplicaste? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou a atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um ao seu irmão e as suas ofensas. É forte, não é? Sabe que muitas vezes nós temos a mania de comparar Deus à nossa mãe, que falava que ia bater e não batia. Não era assim? A mãe falou, eu sei porque eu sou assim, tá? Deixa eu já me declarar culpada. Eu vou te pegar, quando eu te pegar. Mas não pega. Não pega. E muitas das vezes, nós comparamos Deus, algumas coisas na palavra de Deus, nós levamos de forma leviana, achando que Deus é igual a gente ou igual a nossa mãe, que promete e não cumpre. Só que Deus não é leviano. Se Ele disse na sua palavra que Ele não vai perdoar se você não perdoar, Ele realmente não vai perdoar se você não perdoar. Queridos, com Deus não tem artimanha. É sim, sim e não, não. E se Deus está dizendo para você nessa noite, se você não perdoar, eu também não vou te perdoar. Imagina você levar uma vida inteira diante do Senhor, trabalhando na igreja, fazendo a obra, mas tem aquela pessoinha lá dentro do seu coração que você não libera de jeito nenhum, aquele parente, aquele filho, aquele marido, aquele tio, aquela tia, aquele irmão. Todo mundo tem alguém para liberar. Se não tiver, glória a Deus, aleluia. Você imagina, naquele grande dia, você ficar para trás porque você não perdoou? Que coisa terrível, né, gente? Meu Deus do céu, é forte demais isso. Misericórdia. Aleluia, aleluia. Então, queridos, com Deus e com a sua palavra não se brinca, amém? Se o Senhor disse que Ele não vai perdoar, se você não perdoar o seu irmão, então você, por favor, leve a sério a palavra de Deus. Amém? Leve a sério aquilo que Deus está falando com você nessa noite. Eu não sei se você está aqui nessa noite, se você tem alguma coisa no seu coração em relação a alguém da sua família, ou em relação a alguém da sua igreja, porque quando nós falamos de família, nós podemos incluir a igreja também, porque aqui é a nossa família, amém? Nós que aceitamos Jesus, que estamos inseridos dentro da família de Deus, todos nós somos irmãos, nós somos todos uma família só, amém? Então, quando nós estamos falando sobre exercer o perdão dentro da família, nós estamos falando sobre exercer o perdão dentro da igreja também, amém? Então, analise o seu coração, queridos, veja aí dentro de você se existe alguma coisa contra alguém, se tem, quando você pensa em alguma pessoa, aquilo arranha dentro de você de alguma forma, resolva essa situação, amém? Porque você sabe que muitas das vezes você vai ter que perdoar pessoas que nunca vão vir te pedir perdão. Mas isso não é sobre elas, é sobre eu e Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. A falta de perdão pode criar em nós raiz de amargura. Abre lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Aleluia. Eu vou ler a partir do 14, que ele diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando você está com raiva de alguém, você está em paz com essa pessoa? Não, né? Então aqui o primeiro versículo já está falando: segui a paz com todos, senão ninguém vai ver a Deus. Tenha cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Ô, gente, eu já, infelizmente, com muita tristeza no meu coração, eu já deixei uma raiz de amargura crescer dentro do meu coração. E que coisa terrível, gente. Que coisa terrível. Como é triste
você criar uma raiz de amargura no seu coração em relação a alguém. É muito triste, é muito doloroso. Você não consegue seguir em paz. E aqui, a Bíblia está falando aqui assim, ó. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Quando eu estou com uma raiz de amargura no meu coração, eu não consigo usufruir da graça de Deus sobre mim. A graça que abre portas para mim, a graça de Deus que me ajuda, que me habilita a fazer coisas que sem Deus eu jamais conseguiria, quando eu estou com uma raiz de amargura no meu coração. E essa graça, ela priva eu de viver o melhor de Deus, a plenitude daquilo que Deus tem para a minha vida. Quando eu estou na igreja adorando ao Senhor, eu não consigo desfrutar plenamente da presença de Deus, da unção de Deus, porque o meu coração está cheio de raiz de amargura. Eu não consigo. Gente, e eu sei que isso não foi só comigo que aconteceu, já aconteceu com outras pessoas aqui, e você pode concordar comigo, você não consegue adorar em paz. Você não consegue. Você pensa assim, eu vou para a igreja, vou ter que ver aquela pessoa, meu Deus do céu. É muito ruim, gente. É horrível, é horrível, é horrível. E sabe, Deus e o Espírito Santo, Ele quer te ajudar a resolver essas questões, amém? Ore, peça ao Senhor. Se você não sabe, há um tempo atrás, eu estava com algo dentro do meu coração em relação a alguém. Só que, querido, sabe quando você não se lembra aonde foi que entrou aquilo no seu coração? E eu ficava buscando na minha mente, eu falava, será que foi isso? Será que foi aquilo? Sabe quando você pega ranço da pessoa? Você não pode nem ouvir a voz dela, você fala, ainda vem, Senhor. Eu sou humana, tá? Eu tenho emoções, eu tenho sentimentos. Acontece comigo também, essas coisas. Sabe quando você vê o irmão, você já dá aquela virada de olhos. Senhor, lá vem. E aquilo, queridos, estava me consumindo. Aquilo estava, sabe, me deixando mal. E aí, quando a Bíblia... Olha, gente, a palavra de Deus é maravilhosa porque ela tem tudo. E quando ele fala assim, ó... E que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Sabe por quê? Porque aquilo fica te perturbando. Quando você está com alguma coisa no seu coração em relação a alguém, aquilo fica te perturbando as suas ideias, a sua mente. E deixa eu falar para você, sabe quem está por trás disso? O diabo. Ele está adubando essa semente no seu coração, querido. Porque você está o tempo todo falando sobre aquilo. Então, quando você está falando sobre aquilo, você está alimentando aquela semente para que ela cresça. E assim como toda árvore que for alimentada, ela vai crescer e ela vai dar fruto. A raiz de amargura, ela cresce, vira uma árvore e dá frutos. Eu vou ler para você aqui quais são os frutos que dá. Que são terríveis. Aleluia. Coração endurecido, alma envenenada, pensamentos negativos, atitudes tóxicas. Você não consegue não ter atitude tóxica com a pessoa que você está amargurada. Você não consegue ser um amorzinho com ela. Você não consegue. Ingratidão, ódio, desesperança e incredulidade. Você passa a viver de maneira incrédulo. É forte, né? E essa raiz de amargura, ela nasce quando sofremos uma ofensa e não tratamos a ferida corretamente. Queridos, e aí eu estava lá com aquele negocinho no meu coração em relação àquela pessoinha. E eu, Senhor, mas que diacho é isso? Meu Deus do céu, esse negócio está tirando a minha paz. E eu falei assim, conversei, né, com o pastor, porque você tem que conversar com o pastor, viu, gente? Quando você estiver assim com umas raivinhas dos irmãos, fala, pastor, me ajuda. Você já sabe qual é a resposta, né? Você vai ter que ir lá resolver a situação. Mas existe uma bênção, uma unção, uma sabedoria que flui da vida dos nossos pastores quando a gente aciona a vida deles para tomar um conselho, amém? Talvez você até sabe que você tem alguma coisa em relação ao seu irmão e você
sabe que você está com aquilo no seu coração e você fica travado, você não consegue resolver aquilo. Mas quando você decide conversar com os seus pastores, a unção de Deus que sai do trono de Deus, passa pela vida dele e toca a sua vida, ela amolece essa raiz aí, você consegue resolver, amém? Porque, gente, a gente vai conversar com o pastor, a gente já sabe o que ele vai falar. Só que depois que a gente conversa com ele, parece que fica mais fácil de resolver. Ai, que coisa doida. Só podia ser de Deus, né? Não é doido, não, é de Deus mesmo. E aí eu conversei com o pastor, falei, pastor, eu vou orar sobre isso. Olha que crente. Eu vou orar sobre isso. Porque assim, eu realmente precisava orar para entender o meu coração aonde que eu deixei entrar aquela raiz de amargura, porque eu não me lembrava. E o Espírito... Gente, a gente tem um amigo fiel dentro de nós que nos ajuda em todas as coisas. O Espírito Santo, ele é maravilhoso. Eu estava na minha cozinha, lavando minha louça, orando e falei, Espírito Santo, me mostra onde foi que eu deixei essa ofensa entrar no meu coração em relação a essa pessoa. Eu quero resolver, eu não quero ficar com essas coisas travada dentro de mim, eu quero resolver, sabe? Mas eu preciso saber e diagnosticar onde que foi que entrou, qual foi, porque eu fico buscando na minha memória situações que aconteceram com aquela pessoa e não é nenhuma dessas, porque muitas vezes pode acontecer de você estar com uma raiz de amargura ou uma ofensa no seu coração e você não saber onde entrou. Então, queridos, ore, peça para o Espírito Santo te mostrar onde foi que entrou, porque se você souber aonde que é a origem, o Espírito Santo vai te ajudar e você vai lá e corta o mal pela raiz, amém? Porque não adianta você tratar superficialmente, querido. Não adianta, você precisa tratar na raiz. Ah, e qual que é a raiz? Ah, a raiz foi nesse dia que eu cheguei na igreja, que eu estava com uma blusa vermelha, você olhou para mim e falou, ai que blusa vermelha feia. Eu fui embora para minha casa. Foi nesse dia, foi essa semente, porque você falou da minha blusa vermelha que era feia, eu fiquei ofendida com você. Você entende? Você precisa saber qual é a raiz. Então, se você tem no seu coração alguma coisa em relação a alguém, e você não sabe exatamente o que é, você tem só um ranço, ore, peça para o Espírito Santo te mostrar aonde foi que entrou essa raiz. Amém? Para você poder cortar o mal pela raiz de uma vez e ser livre disso. Amém? Porque a gente não pode ter nada a aprender no nosso coração. E aí eu orei, pedi ajuda para o Espírito Santo e fui viver. Gente, não demorou 1 hora. Veio assim, igual um download na minha mente. Vrum, a situação e a cena. Eu fiquei ofendida por causa disso. E o Espírito Santo ficou. E eu, Senhor, filha, ficou. Gente, foi. Eu estava em casa sozinha. Que coisa besta, Senhor. E o Espírito Santo, filha, muito besta. E, gente, acontece, nós estamos lidando com pessoas o tempo inteiro, e muitas vezes, a gente lidar com as pessoas, a gente tem que tratar o nosso coração, porque muitas vezes, a maneira com que a gente vai receber as coisas, não é sobre como a pessoa falou, é como a gente está, e se naquele dia você não está bem, a pessoa falar da sua blusa vermelha, que é uma blusa que você gosta, que você ganhou da sua mãe, você tem uma lembrança emocional daquela, aquilo vai te ferir. Eu estou falando da blusa vermelha, mas pode ser milhares de outras coisas. Pode ser o irmão que fez um jantar na casa dele e não te convidou. Eu estou brincando, viu, gente? Eu estou enchendo o saco deles. Mas trazendo para o contexto natural de igreja, pode ser milhares de coisas. Pode ser a pessoa que fez um churrasco na casa dela e não te convidou e você ficou chateado. Você entende? A pessoa que chamou você para ir na veste de casa com ela, ela não foi, aí ela fica chateada com você. Você entende? São coisas corriqueiras do nosso dia a dia, mas o diabo sempre encontra uma brecha. Se você não estiver vigilante e atento, é a coisa mais insignificante que vai te ofender. É por isso que nós precisamos, querido, guardar o nosso coração e andar em perdão com os nossos irmãos, amém? Com a nossa família e com os nossos irmãos. Aleluia! Você está se divertindo? A palavra de Deus tem que ser divertida, gente.
A gente tem que vai rindo, vai aprendendo, e a faca vai entrando, e Deus vai girando, e você falou, ô Jesus, é isso mesmo, Senhor. Era isso que eu precisava. A amargura é semeada em nós pelo diabo. No momento em que sofremos uma ofensa, ela é o resultado de feridas não tratadas como ofensa, mágoa e raiva. O perdão cura o nosso corpo, não somente a nossa alma, cura o nosso corpo. Agora eu quero ler para você os benefícios que o perdão traz ao nosso corpo. Olha que maravilha. Andar em perdão traz benefícios para o nosso corpo, para a nossa alma, para o nosso espírito, amém? A paz interior. O perdão libera o coração da amargura e traz leveza emocional. Você não fica leve quando você resolve aquela pendenga? Você olha para o irmão, abraça, leve, sem nada prendendo você. A pessoa sente alívio e tranquilidade, podendo seguir em frente sem o peso da mágoa. Melhora a saúde física. Redução do estresse, da pressão arterial e do risco de doenças cardíacas. Diminui as dores musculares, enxaquecas e problemas gástricos. Fortalece o sistema imunológico, a paz interior melhora a resistência do organismo e a capacidade de recuperação. O sono fica mais tranquilo, perdoar tira os pensamentos pesados e angustiantes, promovendo um sono restaurador. A pessoa ela entra com mais facilidade naquele sono profundo. Eu esqueci o nome daquele sono. Tem como? O sono REM. É, verdade. Você entra, é muito mais fácil. Quando você deita, você já logo, REM. Já logo entra no sono REM. As emoções mais equilibradas. A pessoa se torna mais serena, alegre e confiante. A raiva e o sentimento dão lugar à empatia, compaixão e maturidade emocional. Porque você sabe que maduro é o que perdoa primeiro, né? Não é aquele que aceita o perdão, não, viu? Fica achando aí, a pessoa veio me pedir perdão, eu perdoei. Vai achando que você é o maduro da história. Não. O maduro é o que foi te pedir perdão primeiro. Amém? Então, se você sabe que tem alguma coisa aí em relação a algum irmão, você percebe que está um movimento meio diferente, já chega no irmão, já pede perdão, querido. Já sai na frente. Melhora nos relacionamentos. O perdão restaura e fortalece os vínculos. Abre caminho para reconciliações, diálogos e relacionamentos saudáveis. Crescimento espiritual. Andar em perdão traz crescimento espiritual, querido. Perdoar é um mandamento bíblico. Assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. A prática do perdão aproxima a pessoa de Deus e libera bênçãos espirituais. Liberdade emocional. Quem perdoa se livra da prisão do passado. Vive com mais leveza, esperança e propósito. Queridos, só tem benefício andar em perdão. A banda pode subir. Aleluia. Eu só vou ler aqui a última coisa para a gente finalizar. Amém. Glória a Deus. O perdão cura o nosso corpo. Eu já acabei de ler aqui. A família é o nosso primeiro campo de crescimento emocional e espiritual. Quando aprendemos a perdoar dentro da nossa casa, na nossa família, seja na nossa família de sangue ou na nossa família espiritual, nós levamos esse princípio para a vida. E a Bíblia diz assim, em Colossenses 3:13, suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns com os outros, como o Senhor os perdoou. Exercer o perdão dentro da família, seja da família de sangue ou espiritual, é uma questão de decisão e precisa ser de forma intencional.
Querido, você não vai dormir e acordar perdoando as pessoas que te feriram ou as pessoas que fizeram algo ruim com você. Precisa ser de forma intencional. Assim como você escolhe andar em amor, assim como você manifesta o fruto do Espírito, o domínio próprio, você se domina em relação a algumas coisas na sua vida, andar em perdão precisa ser de forma intencional. Porque é aquilo que eu falei, não tem a ver com a pessoa. É entre eu e Deus. Eu preciso ficar bem com Deus. Eu não posso deixar que nada fique entre eu e o meu Senhor. E quando eu estou com o meu coração com mágoa, com rancor, com amargura, todas essas coisas, elas criam um muro. Não só entre eu e a pessoa, mas entre eu e Deus. Porque como que eu vou ficar odiando uma pessoa que Deus deu o filho dele para morrer por ele? Se coloque de pé. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O Senhor é bom, Pai. Obrigada. Aleluia, aleluia. Andar em perdão, querido, é um passo de fé, obediência e amor. E o maior beneficiado por essa escolha vai ser sempre você. Então não importa o que fizeram com você. Nós vamos orar nesse momento e se você tiver aí no seu coração alguém que você sabe que quando você pensa nessa pessoa arranha dentro do seu coração, seja da sua família de sangue, seja da sua família da fé, eu quero que nós vamos orar nessa noite e o Senhor, a graça de Deus vai vir sobre você, querido, e você vai liberar essa pessoa. Mas se você precisar ter alguma atitude de amor com essa pessoa, demonstrando que o amor de Deus foi derramado sobre o seu coração, a graça de Deus vai te ajudar nisso. A unção de Deus vai te ajudar nisso, porque muitas vezes não é fácil. Não é fácil você... Você precisa de coragem. Sabe que para algumas coisas, para ter algumas atitudes, a gente precisa de coragem. Só que a Bíblia diz que Deus, Ele nos fez corajosos. Ele nos fez corajosos. E nós vamos conseguir. Na força do Senhor você vai conseguir. Existem situações, existem momentos de coisas que aconteceram talvez entre você e essa pessoa que vai exigir muito de você. Vai exigir demais. Mas Deus não ia, querido, falar para você fazer uma coisa se Ele não te ajudasse. Ele seria injusto se Ele pedisse para você fazer algo e a graça dele não te ajudasse nisso. E se tem uma coisa que o meu Deus não é injusto, Ele não é, querido, não é. Então, eu quero que você feche seus olhos nessa noite, nós vamos orar. E eu quero que você ore por essa pessoa. Eu quero que você ore por essa situação. E você peça para o Senhor: Pai, eu preciso da sua ajuda. Eu quero liberar essa pessoa do meu coração. Pai, eu não sei se de repente você não sabe aonde foi que entrou essa ofensa. Eu quero que você ore nessa hora. E você peça para o Espírito Santo te mostrar qual foi o momento, Senhor. Qual foi o momento que essa pessoa fez alguma coisa para mim, que eu deixei que essa raiz entrasse dentro do meu coração. Pai, me mostra. E Ele te mostrando, querido, eu quero que você peça ao Senhor estratégia para você resolver essa situação. Sabe por quê? Porque nós vamos morar no céu e essa pessoa vai junto com você, querido. Não vai ficar nada nosso para trás, nenhum amigo nosso, nenhum parente. Nós vamos levá-los conosco. Vamos todos morar no céu. Vamos viver em comunhão com o nosso Senhor, amém? Vamos nos sentar à mesa com Ele, ceiar com Ele, amém? Aleluia. Aleluia, aleluia. Assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. Aleluia. Qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso.
Pai, em nome de Jesus, nós oramos nessa hora, Senhor. Eu quero orar pela vida dos meus irmãos. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos a Ti, Pai, que a Tua graça, o Teu favor venha sobre nós, a Sua graça, Pai, a Sua graça salvadora, a Sua graça que nos levanta, que nos habilita, que nos dá força, que nos faz ter coragem para resolver as situações que precisam ser resolvidas. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, ser exemplo dentro da nossa casa, um exemplo de amor, de compaixão, de misericórdia. Pai, dentro da nossa casa precisa ser o lugar onde nós vamos exercer, Pai, com mais primazia a Tua misericórdia, assim como a Sua misericórdia se estendeu a mim. Só o Senhor sabe as coisas terríveis que eu fiz, as coisas terríveis que eu já falei, aquilo, sabe, Pai, só o Senhor conhece o meu coração, sabe por onde eu andei, a mesma misericórdia que me alcançou. Que o Senhor possa me ajudar para que eu use essa misericórdia para alcançar a vida do meu irmão. Não existe nada impossível para o Senhor. Deus é aquele que pode restaurar laços, restaurar alianças, restaurar vínculos. Pai, em nome de Jesus nós oramos e nós pedimos a Ti, Senhor, a Tua graça sobre nós. Coragem, Pai, a Tua força vindo sobre nós, para que nós possamos, Pai, resolver os conflitos com sabedoria, com amor, com maturidade, Pai, demonstrando quem somos, que somos hoje filhos de Deus, nascidos de novo, nascidos para um propósito maior, que é, Pai, ajudar as pessoas a chegarem a Ti, Senhor. Esse é o nosso papel nessa terra, é facilitar a entrada das pessoas no reino de Deus. E eu não posso, com a minha atitude, impedir que as pessoas vejam o Senhor em mim. Oh, Pai, em nome de Jesus nós oramos e nós consagramos a nossa vida ao Senhor, os nossos relacionamentos ao Senhor, no nome poderoso de Jesus. Aleluia, aleluia, amém, querido? Você foi abençoado? Tinha muita coisa para falar, mas eu fui guiada pelo Espírito para falar o que era para ter falado, amém? Então você resolva os seus conflitos em casa, amém? Tenha misericórdia com o seu cônjuge, com a sua esposa, amém? O que você é na igreja, você precisa ser na sua casa, amém? Não adianta aqui você ser amoroso, você ser compassivo, você ter um longo ânimo com as pessoas da rua, do seu trabalho e dentro da sua casa, você não ser. Não dá. Evita, né? Evita. Porque as pessoas estão vendo Deus em você, amém? E você dá um mau testemunho quando você age assim. Amém? Eu quero indicar esse livro aqui, O Amor, o Caminho para a Vitória. Você precisa ler esse livro, querido. Isso aqui vai mudar a maneira com que você olha para o seu próximo, a maneira com que você ama as pessoas. Você vai ver que você não ama. Quando você vê o que esse homem passou, você vai falar: eu achei que eu amava. E é isso que Deus espera de nós, amém? Aleluia! Aleluia! Quem que vai terminar? Glória a Deus. Aleluia. Você tem ele aí? Peraí, gente, deixa eu falar o preço do livro.